Então, aqui a gente fazendo a compatibilização do projeto da arquiteta com o projeto RIMO e observando algumas diferenças, alguns detalhes de exigência do cliente. Então, aqui no projeto original da arquiteta, a passagem para o closet ela é feita com o mesmo material ripado que está distribuído na parede inteira. O closet está aqui ao fundo e aí a composição é essa. Aí vem uma bancada com a estrutura de metalon, um painel com o metalon emoldurando ele e o painel ripado de uma extremidade à outra. Aí na compatibilização da Rimo, a gente fez o seguinte. Esse detalhe em amarelo significa a porta que já existe lá, feita de madeira e que o cliente não quer eliminar, quer que ela seja mantida. Então ela vai virar esse elemento intruso aí no projeto. Então eu fiz o que? Eu contornei com o ripado dentro de todas as possibilidades. Aí a bancada eu reproduzi conforme está no projeto, o painel também, dentro das limitações de dimensão da Rimo e também levando em consideração uma alteração do posicionamento em relação à cama, né? A cama é esse detalhe amarelo aqui e a bancada está 100% simétrica à cama, que também é isso no projeto da arquiteta, porém como o cliente mudou a posição da porta de entrada do quarto, aí essa distribuição da cabeceira da cama ficou diferente. Por isso o painel da TV ela está um pouquinho mais para a direita do que para a esquerda em relação ao projeto original. A mesma coisa acontece aqui. Como a porta de entrada do quarto não é mais no meio, ela é onde está essa geometria amarela. Inclusive eu fiz aqui a simulação do giro, porque essa medida em amarelo ela está incluída as alisares da porta. Então a porta mesmo em si, o giro dela percorre esse caminho que está sinalizado aqui no chão. Então o criado mudo ele começa a partir, né, logo após essa abertura. Então ela não pode ficar no canto da parede conforme está aqui no projeto no original. E esses detalhes aqui da bancada, eles tinham um tamanho e a gente teve que alterar para um tamanho maior. Então eu fiz a princípio a bancada imitando o modelo que está no projeto original, mas acrescentei no espaço que surgiu a mais, esse aqui é o tamanho original da bancada. E no espaço que está sobrando, eu acrescentei mais painéis ripados. Porém, pode ser mais painéis laqueados, conforme está aqui, com esses detalhes de metalon. Né? A cada intervalo, esses intervalos aqui em dourado são barras de metalon de 1,5 por 1,5 embutida entre as placas. E aí tá para decidir se esse espaço aqui vai ser preenchido ou com um espelho, ou com esse painel ripado, ou com mais painéis laqueados. Na cabeceira da cama, o projeto original aqui mostra o painel de almofadas no centro, com esse formato geométrico, e essa composição de alto relevo e 2 criados mudos. Então eu fiz a composição de alto relevo
acrescentei esse outro detalhe como um afastador, que é o que vai ficar por trás da porta, e ajustei as dimensões para que coubesse a cama de 2 por 2 com os dois criados. Aqui na aqui vai um painel de espelho e essa estante. Nessa estante que vai ter iluminação interna, né, vai ter LED iluminando esses vazios aqui, esses nichos e esses detalhes em metalon entre as portas, que isso aqui são portas sem puxador, e dentro é uma estante mesmo que funciona normal. Aí eu fiz o que? Eu reproduzi essa mesma ideia, criando uma utilização para essa porta aqui, dividindo ela, partindo ela. Deixa eu mostrar aqui. Então, aonde vai o espelho, eu precisei criar uma moldura. E aí o espelho vai dentro dessa moldura, ao invés de ser ele todo liso. Fiz esse fechamento no teto, uma sancazinha que tem no teto. A mesma coisa acontece embaixo, né? O mesmo fechamento que tem em cima tem como rodapé embaixo. Os nichos preparados para receber a iluminação de LED, os detalhes de metalon entre as portas, e aqui no criado mudo, atrás do criado mudo, vai ter essa portinha. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, que está muito lento. Isso, vai ter essa portinha e acima do criado a outra porta com as divisões internas. E o mesmo ocorre com as demais. Essa abertura ela é ao contrário, ela não é para cá, ela é invertida. Todas essas portas, as dobradiças, já tem um dispositivo clique, um dispositivo fecho-toque na própria dobradiça. Uma observação: no painel ripado, ele tem uma limitação de 2,70 m de altura. Então, eu tive que utilizar uma sanca, uma moldura final aqui como fechamento. Aí ele é recuado. Ele é só de 6 mm aplicado diretamente na parede. E a cor disponível, a gente tem o gianduia de alto brilho, e esse aqui seria o pimenta do reino, ou então parte para um tom amadeirado, que pode ser o nocimel, o cadiz ou o nogueira caiapó da Rimo. Nessa cor tipo um canela, a Rimo não tem mais, já saiu de linha esse modelo disponível. E o closet, eu coloquei ele aqui em separado. O closet, a compatibilização que a gente fez com ele foi o seguinte:
eu não posso fazer esse vão inteiro do modo como está aqui, porque a parte superior vai empenar, não vai se sustentar, ela vai arriar. Aí eu fiz o que? Eu dividi em dois grandes vãos também. O primeiro vão da esquerda e o da direita. O da esquerda ele ficou com, deixa eu ver aqui, 1,19 m. E o vão da direita ficou com 1,69 m. Mas ele é possível, não vai empenar porque a gente está utilizando uma pequena escora aqui no final, na junção aqui do L. O L está quase 100% aberto, né? Ele tem só essa pequena escora e a gente está utilizando umas estruturas de apoio em pé, que vai evitar o empenamento. Esse aqui, junto com o fechamento que amarra, né, o guarda-roupa ao teto, vai permitir que nenhuma dessas peças empenem. Eu ainda estou pensando em usar uma barra de metalon também de apoio de reforço nessas estruturas. E aí, devido à limitação do tamanho dos cabideiros também, que a gente não tem ele inteiro, aí eu fiz essa divisão usando um vão do limite máximo do cabideiro da Rimo e depois completa novamente, que dá no mesmo, né? Fica como se fosse o vão inteiro, só com essa pequena divisão. Serve até para organizar e classificar para esse lado de cá um outro tipo de roupa, né? E aí nas gavetas eu fiz o seguinte: eu coloquei uma frente de um tom que sai do branco com puxadores e essa divisão de gavetas, né? Cada frente de gaveta dessa vai ter 17 centímetros de altura e são 4, e depois vem duas gavetas menores, mais baixas, para roupas íntimas, né? E tem 10 centímetros de altura as frentes da gaveta. O lenço interno é um pouco menor e a largura é 78,4 da frente da gaveta. Aí aqui nesse outro lado eu coloquei uma portinha embaixo e duas gavetas com 17 de altura, e essa última ela tem uma fechadura. Ela serve mais, na verdade, como para guardar objetos pessoais ou de valor, e ela tem uma fechadura. E ela tem de altura a soma dessas duas gavetas, ou seja, 20 centímetros. Aqui no projeto original, onde tem o calceiro, eu coloquei dois calceiros daqueles que abrem, né, para fora como se fossem gavetas. Cada haste dessa, cada estrutura recebe 12 hastes, ou seja, 12 calças, então dá 24 calças aqui. E acima eu coloquei uma gaveta que você pode utilizar ela para organizar as meias, todas as meias, né? Já ou para outra função. E completei com prateleiras. No L eu não tenho como utilizar o cabideiro curvado. Então eu mantive o mesmo uso, só que utilizando essa configuração, né? Eu reduzi essa lateral para que ela não fechasse o acesso, a liberdade, né, de acesso a esse setor de cá, e coloquei cabideiro de um lado e cabideiro do outro, que aí é como se estivesse reproduzindo essa configuração aqui, né? A diferença é que eu não tenho como fazer esse cabideiro curvado. E por último, aqui está colocado 4 bandejas de sapateira inclinadas. Aí eu não consigo fazer isso na Rimo, mas eu consigo colocar 4 bandejas como se fossem gavetas, com um batedor lá no fundo para o sapato não cair para trás,
e essa testeira na frente, que pode ser da cor da frente das gavetas. Aí vem a colmeia, conforme está no projeto, e vem as prateleiras, conforme está no projeto. E o vão em cima do maleiro. Aí ao redor lateral e do teto e da base, a gente tem essa moldura que também é da mesma cor da frente das gavetas, para quebrar um pouco o branco. Aqui está sugerido pimenta do reino porque foi utilizado lá no quarto a cor pimenta do reino, mas pode ser qualquer cor da coleção Rimo de planejados.